Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estava comendo. Jesus os repreendeu por causa da falta de fé e dureza de coração, porque não tinha acreditado naqueles que eu tinha visto ressuscitado. Então Jesus disse-lhes: vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia para toda a humanidade. Quem acreditar e for batizado será salvo. Quem não acreditar será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que acreditarem são estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. Quando colocarem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu, sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e, por meio dos sinais que o acompanhavam, provava que os ensinamentos deles eram verdadeiros. Boa noite, irmãos. Essa palavra é uma palavra que nos leva à salvação. O projeto de Deus é que todos os homens sejam salvos. Essa palavra vem nos falar que Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para Maria Madalena, depois apareceu para mais 2 discípulos e, por fim, apareceu para mais 11 discípulos. Perceberam que ele apareceu para 11 discípulos? Aqui falta quem? Falta Judas, o Iscariote, aquele que traiu Jesus. Por que será que o Judas não aparece? Porque ele foi um traidor, ele foi desobediente, por isso ele não mais pertencia ao grupo dos fiéis de Jesus. Então, essa palavra vem também nos mostrar, através dessa passagem, que para seguir Jesus, nós precisamos estar com Jesus, escutar, ser obediente, custe o que custar, mas que devemos estar na presença do Senhor. Pode custar a nossa renúncia, mudança de vida, tirar pessoas do nosso grupo, tirar amizades, tirar situações, tirar coisas que vá atrapalhar a nossa intimidade com Deus. E também aqui fala que Jesus repreendeu aqueles discípulos, alguns dos discípulos que não acreditaram que Jesus tinha ressuscitado em um corpo glorioso, porque Jesus morreu com o corpo humano, mas ele ressuscitou também com um corpo humano, um corpo igual ao nosso, carne e osso, porém um corpo glorioso, um corpo ressuscitado. E ele repreendeu os discípulos pela falta de fé, pela dureza de coração. Pois acontece conosco também. Muitas vezes nós não acreditamos na palavra de Deus. Nós não acreditamos nos milagres que acontecem. Nós não acreditamos na palavra que Jesus vem nos ensinar, que vem nos exortar, que vem nos mandar fazer alguma coisa. Muitas vezes nós deixamos de obedecer ao Senhor
por falta de fé, por dureza de coração. Então, Jesus, ele quer que nós acreditamos nele. Aqui a palavra fala que Jesus falou com os discípulos: vão e anunciem a boa nova, o reino de Deus, a todas as pessoas. Então, nesta hora, ele falou: todos que acreditar e for batizado será salvo, e os que não acreditar já será condenado. Então, o Senhor dá uma ordem para mim e para você. Fala para o seu irmão aí, ó. Vá e anuncie a palavra do Senhor. Vá e anuncie a boa nova do Senhor. E repita: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, irmãos, vamos refletir essa palavra. Vamos colocar essa palavra no coração. Será que eu e você estamos verdadeiramente acreditando na palavra do Senhor? Será que verdadeiramente eu quero acreditar? Eu estou me propondo acreditar? Se eu não estou fazendo isso, o momento é agora. Você precisa voltar os olhares para as coisas de Deus. Você precisa olhar o que está tirando o seu foco da palavra de Deus. Aqui, ele fala que os sinais acompanharão aqueles que acreditarem. Os sinais são: expulsarão demônios, imporão as mãos sobre doentes, ficarão curados. Se for picado por serpentes ou beber veneno, nada de mal lhe fará. E os discípulos foram. Os discípulos foram e começaram a anunciar a palavra de Deus, a ensinar a palavra de Deus. E ao ensinar a palavra de Deus, eles curavam, eles expulsavam demônios, as pessoas se convertiam, mudavam de vida, e o Senhor mostrava estes sinais e todos percebiam que Jesus estava com eles. Jesus está com ele, estava com eles. Jesus está com você. Jesus está comigo. Mas o que nós precisamos fazer para que o Espírito Santo de Deus esteja em nosso coração? Porque Jesus, ele falou para os discípulos e voltou para o Pai. Ele voltou, ele subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai e enviou o Espírito Santo de Deus. Mas para que eu tenha o Espírito Santo de Deus, para que eu seja capaz de fazer os mesmos sinais que os discípulos, eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso ser uma pessoa cada dia mais santa. Fala para o seu irmão: seja santo, meu irmão. Fala para o seu irmão: seja santa, minha irmã. E como é ser santo? Ser santo é você começar a observar os ensinamentos do Senhor, observar os mandamentos
É você mudar o seu jeito de ser. É tirar o pecado da sua vida. Olha para dentro de você e veja o que afasta da sua presença, da presença de Deus. É a inveja? É a fofoca? É a maledicência? É as coisas erradas, a pornografia, o sexo abusivo? É a falta da castidade? É a falta da castidade? É não obedecer à vontade de Deus, não colocar Deus em primeiro lugar, deixar de ir à missa. Se você deixar de ir à missa um domingo, você está em pecado mortal. Você precisa confessar novamente para voltar a receber o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus através da hóstia consagrada. Você para comungar, você tem que estar em estado de graça. Senão você ofende o coração de Deus. Então nós precisamos, irmãos, voltar os nossos olhares para Deus, arrepender dos nossos pecados, arrepender das nossas atitudes, nos colocar na presença do Senhor, clamar o Espírito Santo de Deus, porque muitas vezes somos fracos mesmos. Pecamos. O que a gente não pode fazer é continuar no pecado. As pessoas vão, mas voltam. Cai, mas levanta. Assim devemos ser nós com os nossos erros, nossas faltas. A gente peca, mas fazemos o propósito, confessar e nunca mais pecar. As meninas, os meninos, levar uma vida de castidade, santidade, obediência a Deus, na oração. Tá difícil? É difícil evitar um tipo de pecado? Quando aquela vontade vier, abrace a Nossa Senhora. Tem uma imagem de Nossa Senhora na sua casa. Abrace essa imagem, abrace o crucifixo de Jesus, olha para Jesus, o sofrimento que Ele passou para nos salvar. Então abrace, peça, chore diante de Deus, que você vai conseguir. Você consegue uma vez, é difícil, consegue outra vez, é difícil, depois não vai precisar mais, você já vai ter forças para renunciar a tal coisa. Se vier um pensamento ruim, pensamento de morte, vá ao Santíssimo, converse com o Santíssimo. Não fica deixando o mal martelar no seu ouvido. Fala para Jesus, me livra desse mal. Converse, procure alguém da igreja. Procure uma pessoa da sua confiança e fala. Peça ajuda, não fica sozinho, você nunca está sozinho. Um filho da igreja nunca fica sozinho. Ele tem as pessoas do grupo de oração, ele tem as pessoas das pastorais, ele tem o padre, que ele possa pedir socorro, mas não fica deixando que o inimigo fale coisas no seu ouvido para que as coisas ruins te aconteçam. Então, meu irmão, a palavra é essa. Jesus enviou os seus discípulos e mandou que todos que acreditar será salvo. Aquele que não acreditar já está condenado. O que falta para você acreditar e viver a palavra de Deus? É a confissão? É o batismo?
Tem alguém na sua casa que ainda não é batizado? Faça caridade e ajude. Converse com essa pessoa, leve ela a ser batizada. Ensine, fale de Jesus para ela. Fala para ela visitar o Santíssimo, que é Jesus vivo. Faça o que o Senhor pediu, foi uma ordem que Jesus deu. Vai e anuncie a minha palavra, os meus ensinamentos. Corrija quem está errado. Cure o doente. Expulse demônios. Então a palavra de hoje, ela veio para nos ensinar a ser missionários. Missionário da palavra de Deus. É uma palavra que nos exorta a ser missionários da palavra de Deus. Ajudar o nosso irmão a crer na palavra, a seguir os caminhos de Jesus e a afastar dos caminhos do inimigo de Jesus. Aqui fala dos milagres que os discípulos fizeram. Pedro e João já ia rezar no templo. E nesse templo tinha um coxo que estava ali há muitos anos. Ao entrar, ele pediu esmola, como ele fazia sempre a todas as pessoas. Aí Pedro falou para ele: não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E o coxo levantou e andou. Pedro também curou Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Paulo curou uma jovem que tinha o espírito de adivinhação. Ele expulsou o espírito mau que falava na boca daquela jovem. E por causa que ele curou essa jovem, que ela gerava dinheiro, gerava lucros para os seus senhores, eles foram presos. Mas nós não devemos temer nada. A palavra falou que nós devemos estar na presença de Jesus, escutá-lo, ser obediente, custe o que custar. Então, hoje é o que nós precisamos fazer. Então, agora, nós vamos pedir o Espírito Santo para colocar essa palavra. E nós vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora. Convido todos vocês a vir aqui na frente para ficar diante de Nossa Senhora e pedir que envie o Espírito Santo ao nosso coração, para que nós sejamos fortes nos momentos de tentações. Então venha, meus irmãos.